Olá, meus queridos. Mais um momento que nós temos para nos encontrar, para estudar as Santas Escrituras e ver o que o Senhor traz de grande ao nosso coração, para as nossas vidas, para que a nossa colheita seja abundante. Nós temos um Deus forte e poderoso, cheio de amor pelos seus filhos, e eu tenho certeza, meus amados, que Ele deseja a todo tempo nos abençoar grandemente com a sua presença e de todas as formas. Aquele que caminha com o Senhor, que crê nele, que satisfaz os desejos do coração deste Pai, será impossível o Pai não se alegrar e não derramar bênçãos sobre bênçãos, porque nós caminhamos com um Deus verdadeiro e único, forte e poderoso, que quer ver os seus filhos derramando abundantemente para todos os lados, onde quer que nós venhamos a andar. Que a alegria do Senhor seja a nossa força sempre, meus queridos. Hoje Ele nos traz uma palavra tremenda, um exemplo de vida a ser vivido e caminhado. O Senhor sempre levanta algo para nos fortalecer, digamos assim. Está no Velho Testamento, no livro de Jó, capítulo 1, versículo 22. Em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Eu vou ler um versículo que antecede para que nós possamos discutir um pouco mais, com mais conteúdo e mais convicção. O versículo 22, para a gente entender um pouquinho mais, eu vou ler o versículo 21, o 20 e o 21. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, raspou a cabeça, lançou-se em terra e o adorou. E disse: Nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Meus amados, para que a gente possa entender um pouco mais este contexto, Jó foi um homem tremendamente usado por Deus. Um homem que caminhou em integridade, um homem que era um homem realmente que Deus podia olhar e falar: este homem teme a minha palavra, esse homem me ama, esse homem verdadeiramente me serve. Jó teve um caminhar exemplar diante do Senhor. E um dia, Satanás, o anjo caído, chegou no céu e disse ao Senhor: viste o teu servo Jó? É um homem tremendamente abençoado, mas é abençoado porque o Senhor tem derramado sobre ele bênçãos sem medidas. Deixe que eu toque no teu servo e verás se ele realmente é fiel. E o Senhor disse: toque em tudo, menos na sua vida. E Satanás veio e tirou tudo de Jó. Jó era um homem tremendamente próspero, porque era um homem íntegro diante de Deus. Não se apegava às coisas materiais, então Deus derramava abundantemente sobre Jó. E Jó tinha mais qualidades ainda, servia este Deus com todo o seu coração, Ele fazia as ofertas de sacrifícios, porque naquela época era algo praticado para pagar os seus pecados, porque Jesus não havia vindo ainda sobre a terra. Então havia os holocaustos, as ofertas de sacrifício, ele fazia por ele, pela sua esposa, pelos seus filhos, Ele chegava diante de Deus e falava: Senhor, perdoe os nossos pecados, as nossas falhas. Era um homem que andava numa integridade irreparável. Mas o Satanás veio e tirou tudo de Jó, tudo, seus filhos, suas criações, e só deixou as testemunhas para que viesse e falasse: olha, chegou lá e aconteceu um terrível acidente, matou, tirou, Por isso que Jó veio com essa fala, Nu eu vim ao mundo e nu eu voltarei. Deus deu e Deus tomou, Louvado seja o nome do Senhor. E por isso que fala: em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. E Jó teria, digamos assim, todas as falas, as justificações para chegar diante de Deus e falar: olha, Senhor, como o Senhor tirou tudo de mim,
o Senhor tirou meus filhos. Deus, o Satanás só não tirou a esposa de Jó, né? Nem os amigos, mas amigos desses que ficavam falando na cabeça de Jó, a esposa de Jó, então, abandona o teu Deus e morra, né? E nem por isso Jó pecou. Jó se manteve firme diante do Pai até o final, e por isso, no final do livro de Jó, Deus restitui tudo em dobro. E fala que Deus deu a mesma quantidade de filhos e ainda filhas mais belas do que as primeiras. Diz aqui nas Santas Escrituras que não haviam mulheres, as filhas de Jó, mais belas do que as filhas de Jó. Então, meus amados, Jó passou por terríveis provações. Ele perdeu todos os bens, todas as suas posses, perdeu seus filhos amados, ele perdeu tudo, mas ele não perdeu a intimidade com o Senhor. Ele sabia que este Deus era capaz de restituir tudo novamente. E Jó não pecou diante de Deus. Então, muitas vezes, meus queridos, não quer dizer que estamos em pecado. O Senhor está nos fortalecendo, está nos provando, nos preparando para algo muito maior, para ter a certeza aonde está o nosso coração. Se o nosso coração está nas pessoas, nos bens ou nele, verdadeiramente nele. Então, meus queridos, sejamos como Jó, não como o ditado que o mundo apregoa, né? Temos que ter a paciência de Jó. Jó não teve paciência. Jó foi temente a Deus. Jó foi íntegro diante de Deus. Jó realmente teve um caminhar com esse Pai. Ele fala que antes ele conhecia Deus de ouvir falar, mas agora ele conhece Deus no caminhar. Meus queridos, o caminhar com Deus pode ser doloroso, mas eu te digo, é gratificante, porque ninguém tira a experiência que nós temos com esse Deus. Ninguém, meus amados. Vamos falar com este Pai para ver o que Ele traz tremendamente ao nosso coração. Amado Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, pela Tua bondade, pela Tua justiça, pelo Teu governo, Pai Santo, porque só Tu és Deus sobre toda a terra. Por isso eu coloco diante de Ti, Pai querido, os Teus amados que Te ouvem, que o Senhor abra o seu entendimento, Pai, e mostre para eles que tudo, Pai, e que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que verdadeiramente Te amam de todo o coração, Pai Santo. Assim como o Senhor fez com o Teu servo Jó, eu peço que o Senhor venha ao socorro dos Teus amados, que têm sido fiéis diante de Ti, que têm realmente se colocado diante do Senhor e jamais têm se colocado, Pai, em situações como o Senhor fosse alguém que trouxesse sobre eles, Pai, um jugo que fosse injusto, Pai, porque o Senhor não é Deus de injustiça, o Senhor é Deus de justiça, Pai Santo. Traga o Teu entendimento, Pai querido, que os Teus amados que Te ouvem sejam tremendamente encorajados por Ti, Pai. Levanta-os, Pai, em fé, em coragem e ousadia, e use essas vidas preciosas para que o Teu reino cresça, Pai, e todos vejam que o Senhor é o único e verdadeiro Deus sobre toda a terra. É o que eu Te peço, Pai Santo, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, este Deus é tremendo. Caminhem com Ele e vocês verão a glória do Senhor. Que Deus abençoe. Este foi mais um Falar com Deus, com Cristiane Kawa. Até lá!